Antes que o mundo mergulhasse na escuridão dos anos 1930, a Etiópia já carregava em seu sangue a memória de um império milenar. Situada no coração do chifre da África, a nação não era apenas um território montanhoso. Era uma civilização antiga, orgulhosa e independente, cuja história se estendia por linhagens reais, tradições guerreiras e uma identidade que sobrevivera a séculos de invasões, secas, disputas tribais e tentativas europeias de colonização. Enquanto grande parte da África já tinha sido repartida como mapa em mãos coloniais, a Etiópia continuava sendo a exceção, um símbolo vivo de resistência africana. O Império Etíope era governado por Haile Selassie, uma figura que combinava modernização, diplomacia e autoridade espiritual. Para muitos dentro e fora da África, ele era quase mítico. Descendente dos antigos reis salomônicos, mestre de estratégias políticas e líder de um país que teimava em não abaixar a cabeça diante de ninguém. Sua capital, Addis Abeba, era um centro vibrante de cultura, música, comércio e tradições. Era um mundo onde guerreiros ainda se orgulhavam de portar lanças, espadas curvas e escudos de couro, enquanto o imperador tentava introduzir armas modernas e treinar tropas com disciplina ocidental. Mas para o Ocidente colonial, essa independência era um incômodo. Como um país africano ousa manter sua soberania? Essa era a pergunta silenciosa que ecoava nas potências europeias. E em meio a esse cenário, havia um homem que carregava um ressentimento pessoal, Benito Mussolini. A Itália tinha sido humilhada em 1896, quando tentou conquistar a Etiópia pela primeira vez e sofreu uma derrota histórica na Batalha de Adwa. Aquela vitória etíope ficou marcada como um dos poucos momentos da história moderna em que um exército africano derrotou uma potência europeia. Para Mussolini, isso era inaceitável. Ele queria vingança. Queria mostrar ao mundo que o fascismo italiano era forte, implacável e capaz de construir um império. Assim, enquanto a Itália se industrializava, produzia tanques, aviões e armas químicas, a Etiópia permanecia presa entre honra tradicional e modernização incompleta. Suas forças variavam entre soldados treinados e milhares de guerreiros tribais que lutavam com coragem ancestral, mas sem equipamentos que pudessem competir com a tecnologia europeia. Mesmo assim, dentro do coração etíope havia algo que a Itália jamais conseguiria fabricar: determinação absoluta. O povo etíope estava acostumado a resistir. Montanhas eram suas fortalezas naturais, tradições eram seus escudos invisíveis, e a fé era um combustível que não se gastava. O império possuía divisões internas, sim, rivalidades entre nobres, tensões regionais, mas quando a sombra da Itália começou a se aproximar, uma verdade se tornou clara. Se alguém ousasse tentar dominar aquelas terras, teria que enfrentar um povo inteiro, não apenas um exército. A Etiópia era muito mais do que um país africano no caminho da ambição fascista. Era um legado vivo, um símbolo mundial de liberdade e uma das poucas nações que carregavam intacto o orgulho da independência africana. E era exatamente isso que Mussolini queria destruir. Não apenas um território, mas uma história, uma imagem, uma inspiração. O mundo ainda não sabia, mas aquela invasão não seria apenas mais um capítulo da expansão europeia. Seria o início de uma das resistências mais heroicas, sangrentas e esquecidas do século XX. Quando Mussolini finalmente decidiu atacar a Etiópia em 1935, ele não estava apenas iniciando uma guerra, estava encenando um espetáculo de propaganda destinado a provar ao mundo que a Itália fascista era uma potência imperial. Para isso, ele mobilizou uma das maiores forças militares que o continente africano já tinha visto. Eram centenas de milhares de soldados, tanques recentes da indústria bélica italiana, metralhadoras modernas, aviões de bombardeio, em segredo absoluto, uma arma proibida, gás mostarda, um produto químico devastador que rasgava a pele, cegava olhos e queimava pulmões. Do outro lado, a Etiópia se preparava como podia. Seu exército era uma mistura de soldados treinados, guardas imperiais e inúmeros guerreiros tribais que respondiam ao chamado do imperador com orgulho ancestral. Muitos carregavam rifles antigos, herdados de guerras passadas. Outros lutavam com espadas curvas,
lanças forjadas à mão e escudos que por gerações haviam protegido famílias inteiras. A tecnologia não era equilibrada, mas a coragem, sim. A Itália iniciou o ataque pelo norte, atravessando a Eritreia, então colônia italiana. Era um avanço quase teatral. Tanques marchando em fileiras, aviões lançando bombas sobre aldeias inteiras, colunas de soldados avançando como se não fossem enfrentar resistência real. Mussolini acreditava que ocupar a Etiópia seria rápido, fácil e glorioso. Afinal, como o Império Europeu moderno poderia temer um país africano que ainda conservava armas do século XIX? A resposta veio rápido, com ferocidade. Os etíopes lutaram nas montanhas como se o terreno fosse uma extensão de seus corpos. Eles emboscavam tanques, desmontavam posições de metralhadora e atacavam com a força de quem sabia que aquela guerra não era política, era pela própria existência. Mas por mais que lutassem com bravura, o inimigo tinha algo que nenhuma estratégia etíope poderia neutralizar: bombardeiros. A Itália despejou toneladas de bombas sobre acampamentos, plantações, aldeias e até colunas de refugiados. Mas o pior ainda estava por vir. Em desrespeito às leis internacionais e ao próprio Pacto da Liga das Nações, Mussolini autorizou o uso sistemático de gás mostarda. Aviões voavam baixo, liberando nuvens tóxicas que cobriam campos inteiros. Guerrilheiros, civis, animais, plantações, tudo virava cinzas vivas. Era um massacre silencioso. Uma guerra desigual, desonesta, covarde. Enquanto isso, a imprensa italiana celebrava o avanço como um triunfo inevitável. Cartazes na Europa mostravam soldados italianos como civilizadores, enquanto retratavam os etíopes como selvagens atrasados. Era a velha narrativa colonial se repetindo, só que desta vez, acompanhada por armas químicas. E mesmo assim, a Etiópia não cedeu. Cada aldeia bombardeada se transformava em mais combatentes. Cada ataque italiano criava mais resistência. Os etíopes não tinham a tecnologia europeia, mas tinham o que Mussolini jamais conseguiria entender: uma fé inabalável na sua terra e uma determinação que nenhum gás venenoso poderia sufocar. A invasão italiana foi uma das campanhas mais brutais da década, marcada por armas proibidas, massacres e táticas que antecipavam a crueldade que a Europa veria poucos anos depois na Segunda Guerra Mundial. Mas, mesmo cercado, mesmo subarmado, mesmo traído pela diplomacia internacional, o povo etíope resistiu. E essa resistência já estava começando a incomodar o ditador, que acreditou que a vitória seria questão de semanas. A guerra estava longe de acabar. E o mundo, que fingia não ver, logo teria que enfrentar quando a invasão italiana se espalhou pelo território etíope. Muitos acreditaram que seria o fim do império. A lógica militar dizia isso: armas químicas contra lanças, aviões contra cavaleiros, tanques contra guerreiros tribais. Mas o que Mussolini não sabia, ou ignorou, é que a Etiópia carregava um tipo de força que não podia ser medida em números ou tecnologia. Era uma força muito mais antiga, profunda e inquebrável: a resistência do seu povo. Nas montanhas, nos desertos, nos vales e nos planaltos, surgiram os Arbegnoshek, palavra que significa os patriotas. Eram homens e mulheres que não vestiam uniformes, mas carregavam no peito um compromisso ancestral: defender a terra dos seus ancestrais, custasse o que custasse. Alguns eram camponeses armados com velhos rifles herdados dos avós. Outros eram guerreiros treinados por nobres regionais. Outros ainda eram simples pastores que trocaram cajados por espadas. Mas, na prática, todos se tornaram soldados por necessidade. A resistência não tinha quartéis, nem tanques, nem linhas de suprimento. Seu território era a selva. Suas bases eram cavernas escondidas. Suas armas eram poucas, mas suas estratégias eram afiadas como lâminas. Eles conheciam cada rocha, cada rio, cada desfiladeiro. Atacavam quando o inimigo menos esperava, sumiam na escuridão das montanhas e retornavam horas depois em outro ponto, sempre imprevisíveis. Era uma guerra de guerrilha que desafiava a lógica militar europeia. Entre os líderes mais conhecidos estava Ras desta Dantel, um príncipe e comandante respeitado,
cuja coragem inspirava até os que lutavam descalços. Também havia Haile Haile Selassie, estrategista brilhante que conseguia unir tribos rivais para lutar por um único objetivo: expulsar os invasores. E havia ainda figuras menos lembradas, mas igualmente essenciais, como guerreiros Oromo, Tigré, Amara e Sidamo, que lutaram lado a lado, enterrando diferenças históricas para salvar o império. E enquanto os italianos avançavam com tanques, os patriotas respondiam com emboscadas tão rápidas e precisas que pareciam impossíveis. Em muitos casos, grupos de apenas 20 ou 30 etíopes desarticulavam batalhões inteiros, destruindo linhas de comunicação, atacando comboios de suprimentos e incendiando depósitos italianos. Para o fascismo, aquilo era humilhante. Como o Império Europeu moderno estava perdendo homens e equipamentos para camponeses armados. A resposta era simples: os patriotas lutavam por tudo o que tinham, e os italianos lutavam por propaganda. A cada aldeia destruída, a resistência crescia. A cada ataque de gás mostarda, surgiam mais combatentes dispostos a morrer lutando. Em muitos relatos, soldados etíopes enfrentavam tanques correndo a pé, lançando lanças flamejantes ou tentando incendiar veículos com óleo fervente. Eram ações desesperadas, mas repletas de coragem quase sobrenatural. E não foram apenas homens. Mulheres etíopes desempenharam papéis fundamentais. Carregavam munição, escondiam patriotas, transmitiam mensagens criptografadas e, em muitas ocasiões, empunhavam armas nas linhas de frente. Para elas, perder a Etiópia significava perder a história, a fé e as gerações futuras. A resistência se tornou tão forte que os italianos jamais conseguiram controlar verdadeiramente o interior do país. Eles ocupavam cidades, mas perdiam estradas. Controlavam fortalezas, mas eram sitiados nas montanhas. Era uma guerra de sombras contra a força bruta, e as sombras estavam vencendo. Essa resiliência dos Arbegnashek se tornaria lendária. Eles provaram ao mundo que, mesmo contra tanques, bombas e gases venenosos, um povo que luta pela própria liberdade pode se tornar indestrutível. E embora o mundo tenha preferido ignorar essa batalha, a Etiópia jamais esqueceu aqueles que derramaram sangue para que o império permanecesse vivo. Quando os primeiros bombardeios italianos atingiram o norte da Etiópia, Haile Selassie sabia que a batalha não seria apenas militar, seria também diplomática. A Etiópia era um dos poucos países africanos aceitos na Liga das Nações, a organização criada após a Primeira Guerra Mundial, com a promessa de impedir novas agressões internacionais. Para Selassie, esse não era apenas um detalhe político, era uma esperança real. Ele acreditava que o mundo civilizado jamais permitiria que uma potência europeia massacrasse um país independente usando armas químicas. Ele acreditava que havia regras, que havia honra, que havia humanidade. Ele estava enganado. Quando a Etiópia apresentou seu apelo formal à Liga das Nações, denunciando bombardeios, invasões e o uso ilegal de gás mostarda, o que recebeu em troca foi silêncio, burocracia e covardia. As grandes potências falaram muito, discutiram muito, mas fizeram pouco. As sanções aprovadas eram tímidas, quase simbólicas. Não incluíam petróleo, não bloqueavam fronteiras, não impediam comércio militar. Alguns países continuaram vendendo armas para a Itália. Outros continuaram negociando com Mussolini como se nada estivesse acontecendo. A verdade é que, para muitas potências europeias, a Etiópia era apenas um país africano. Um país que, para eles, não justificava colocar suas economias e alianças em risco. Enquanto isso, Mussolini celebrava a indecisão mundial. Ele sabia que tinha liberdade total para fazer o que quisesse, e fez. Intensificou ataques, ampliou bombardeios, autorizou o uso massivo de gás venenoso e acelerou sua campanha de conquista. Era uma guerra sem regras, travada diante de um tribunal internacional que fingia não ver. E enquanto o mundo silenciava, a propaganda fascista rugia. Na Itália, jornais exaltavam Mussolini como um novo César, conquistando terra para a pátria e civilizando a África. Na Etiópia, porém, a realidade era outra. Aldeias inteiras queimadas, plantações destruídas, rios contaminados por químicos e milhares de civis fugindo das zonas de combate.
A cada dia, o povo etíope enfrentava o preço da omissão internacional. O momento mais simbólico dessa traição aconteceu em 30 de junho de 1936, quando Haile Selassie, exilado temporariamente, fez um discurso histórico diante da Liga das Nações. Ele denunciou o uso de gás mostarda, os massacres, a omissão global e o risco que aquela invasão representava para o mundo inteiro. Suas palavras se tornariam proféticas. Hoje somos nós, amanhã serão vocês. Mas mesmo com o discurso que ecoaria pelo século XX, o mundo continuou hesitante. Democracias europeias temiam provocar Mussolini, enquanto outras potências simplesmente não se importavam com a sobrevivência de um império africano. A Liga das Nações, que deveria proteger as nações frágeis, falhou vergonhosamente, e essa falha se tornaria uma das razões pelas quais a Segunda Guerra Mundial se tornou possível. Afinal, se a Itália pôde violar leis internacionais sem consequências, por que a Alemanha não poderia fazer o mesmo? Na Etiópia, o impacto desse abandono foi brutal. Sem apoio externo, sem armas modernas, sem suprimentos significativos, a resistência teve que se sustentar praticamente sozinha. A cada avanço italiano, a cada cidade tomada, a sensação de traição crescia, mas também crescia a determinação do povo. O silêncio do mundo não os enfraqueceu. Pelo contrário, reforçou a certeza de que, se não lutassem por si mesmos, ninguém lutaria. Enquanto as potências discutiam em mesas polidas, os patriotas etíopes enfrentavam tanques nas montanhas. Enquanto diplomatas discursavam, civis morriam asfixiados pelo gás proibido. E enquanto o planeta observava com indiferença, um dos capítulos mais heróicos e mais vergonhosamente ignorados da história do século XX se desenrolava diante dos olhos de todos. Quando a Etiópia parecia prestes a desaparecer sob o peso das botas fascistas, algo começou a mudar, não de maneira súbita, mas como uma chama que insiste em não morrer mesmo sob ventos contrários. Mesmo ocupada, devastada e traída pela diplomacia internacional, a Etiópia nunca deixou de lutar. E essa persistência silenciosa estava prestes a se transformar no maior movimento de contra-ataque da história africana moderna. Após seu discurso histórico na Liga das Nações, Haile Selassie deixou a Europa carregando não apenas a frustração do abandono, mas a determinação de recuperar sua terra. Exilado, ele viajava entre comunidades etíopes na diáspora, negociava apoio com potências que antes o ignoravam e fortalecia sua imagem como líder legítimo do único império africano que ainda resistia ao colonialismo direto. Enquanto isso, dentro da Etiópia, os Arbegnoshek, os patriotas, mantinham viva a chama da insurreição. Eles atacavam postos italianos, sabotavam estradas, destruíam linhas de suprimentos e mantinham vivas regiões inteiras fora do controle fascista. O que começou como uma série de pequenas guerrilhas se transformou numa força tão incômoda que Roma passou a temê-la mais do que ao próprio imperador. E esse medo aumentou quando a Segunda Guerra Mundial explodiu na Europa, alterando completamente o equilíbrio do tabuleiro global. De repente, a Itália deixou de ser apenas uma potência agressora na África, tornou-se uma ameaça direta aos interesses britânicos no continente. E foi aí que a história mudou. Para o Reino Unido, a presença italiana no chifre da África representava um risco estratégico enorme. Quando Mussolini declarou guerra aos aliados, a sorte se inverteu. Aquilo que a Etiópia não recebeu em 1935, finalmente receberia em 1940. Armas, veículos, treinamento, suprimentos e, sobretudo, uma oportunidade real de libertação. Os britânicos, junto com forças de Sudão, Quênia e tropas etíopes no exílio, começaram a planejar uma contraofensiva que ficaria conhecida como a Campanha da África Oriental. E no centro dessa operação estava ele, Haile Selassie, o imperador sem trono, mas nunca sem país. Em janeiro de 1941, Selassie cruzou novamente a fronteira etíope, desta vez acompanhado por uma força composta de patriotas, guerrilheiros experientes e unidades treinadas pelos britânicos. Ele caminhava a pé em regiões onde o frio e a altitude podiam matar um homem despreparado em poucas horas. Mas aquela marcha não era apenas militar, era simbólica.
Era a imagem viva de um líder que voltava à sua terra, não como conquistador, mas como libertador. A resistência interna, que nunca cessara, explodiu em força. Patriotas surgiam de todas as partes, unindo-se às tropas que avançavam. Para os italianos, acostumados a enfrentar pequenos grupos dispersos, aquela união foi um golpe mortal. Posto após posto caiu. Cidades antes consideradas invencíveis foram recuperadas com rapidez impressionante. E cada vitória trazia novas adesões ao exército etíope. Em 5 de maio de 1941, o impossível aconteceu. Haile Selassie entrou novamente em Addis Abeba, agora libertada. A cidade chorou. A capital que havia assistido à ocupação fascista se encheu de orações, cânticos e aplausos. Era o retorno não apenas de um imperador, mas de uma identidade nacional inteira, ferida, mas nunca destruída. Para a propaganda fascista, aquilo foi uma humilhação irreparável. Para a Etiópia, foi a prova definitiva de que a determinação de um povo pode atravessar desertos, bombas, ocupações, traições e silêncio internacional, e ainda assim prevalecer. A retomada da Etiópia em 1941 não foi apenas uma vitória militar. Foi um dos maiores símbolos de resistência anticolonial do século XX. Mostrou ao mundo que, mesmo diante do poder brutal de uma máquina fascista, um império africano, armado de coragem e memória, podia renascer das cinzas. Quando a poeira da guerra finalmente baixou e os italianos foram expulsos da Etiópia, não restavam apenas ruínas, corpos e cidades queimadas. Restava algo muito maior, muito mais poderoso, e que ecoaria ao longo de todo o século XX. Um legado de resistência africana que o mundo tentou ignorar, mas que jamais conseguiu apagar. A vitória etíope não foi apenas militar. Foi psicológica, cultural e simbólica. Em um período em que quase todo o continente africano estava sob domínio europeu, a Etiópia se tornou a prova viva de que a colonização não era invencível. Um império africano, sem tanques modernos, sem aviões, sem gás venenoso, havia resistido ao fascismo, à diplomacia covarde e ao silêncio das potências. E isso, para milhões de africanos que viviam sob domínio colonial, foi como um raio atravessando o céu escuro. A Etiópia se transformou em referência para movimentos de independência da Argélia ao Congo, de Angola a Moçambique, da Tanzânia à África do Sul. Líderes africanos, muitos deles adolescentes na época, lembrariam depois que ver a Etiópia levantando sua bandeira sobre Addis Abeba foi o que plantou neles a convicção de que a liberdade era possível. O continente tinha testemunhado um exemplo real de vitória anticolonial. E não era só a África. O mundo espiritual também olhava para a Etiópia como um farol. No Caribe e nos Estados Unidos, intelectuais e comunidades negras passaram a ver o país como símbolo de orgulho ancestral. O imperador Haile Selassie, que já tinha se tornado um ícone de resistência global, inspirou movimentos culturais, religiosos e políticos. A Etiópia, mesmo ferida, tornava-se símbolo de dignidade negra diante da opressão. Mas esse legado não pertence apenas ao imperador. Ele pertence, acima de tudo, aos soldados etíopes, os anônimos, os esquecidos, os que morreram sem deixar nome escrito em pedra. São eles o coração desta história. Homens que entravam em combate com rifles enferrujados contra metralhadoras modernas. Mulheres que escondiam patriotas em aldeias destruídas, se carregavam munição pelas montanhas. Crianças que viam a guerra, mas aprendiam a não se curvar. Os Arbegnoshek, os patriotas, foram a espinha dorsal da resistência. Hoje, o mundo pouco fala sobre eles. Nos livros de história ocidentais, a guerra da Etiópia aparece como um apêndice, uma curiosidade, um rodapé em meio à ascensão das grandes potências europeias. Mas na Etiópia, e em toda a África, o que se lembra é outra coisa. O povo que se recusou a desaparecer, que enfrentou o gás venenoso com coragem, que enfrentou tanques com lanças, que enfrentou o silêncio global com fé. E essa batalha deixou outra lição, mais sombria, porém fundamental. A queda da Etiópia em 1936 e a omissão da Liga das Nações foram sinais claros que o mundo ignorou. Se a comunidade internacional tivesse reagido com firmeza,
Talvez Hitler tivesse pensado 2 vezes antes de iniciar sua própria guerra. Talvez a Segunda Guerra Mundial tivesse sido evitada, ou pelo menos adiada. Mas o silêncio diante da Etiópia abriu as portas para a era das agressões impunes. Por isso, contar essa história importa. Importa não apenas pela memória dos mortos, mas pelo aviso para os vivos. A Guerra da Etiópia não é apenas um capítulo esquecido, é um espelho incômodo da humanidade, mostrando o que acontece quando a justiça é seletiva, quando a diplomacia é covarde e quando a arrogância de uma potência é deixada livre para destruir. Mas também é um lembrete brilhante. Mesmo o império mais poderoso pode ser derrotado quando enfrenta um povo que se recusa a se ajoelhar. E poucos povos na história do mundo simbolizam essa verdade com tanta força quanto os etíopes que enfrentaram Mussolini.